Olá, queridos irmãos e irmãs. Seja muito bem-vindo ao Minuto Escola Sabatina. Hoje é sábado, 25 de janeiro. O tema em destaque para o nosso estudo de hoje é a ira do amor divino. Nosso verso para memorizar está em Salmos, capítulo 78, versículo 38, onde lemos: Contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez, conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Agora, antes de começarmos o estudo de hoje, vamos nos entregar nas mãos de Deus em oração. Convido você a fechar os olhos e orar comigo. Querido Pai Celestial, santificado seja o teu nome. Nós te louvamos e agradecemos pela tua bondade e misericórdia, que se renovam a cada manhã. Estamos reunidos em teu nome para estudar a tua palavra e aprender mais sobre os teus caminhos. Que o teu Santo Espírito esteja presente entre nós, iluminando a nossa mente e tocando o nosso coração, para que possamos compreender a mensagem que preparaste para nós hoje. Dá-nos sabedoria e discernimento, e que tudo o que estudarmos sirva para edificar a nossa fé e fortalecer o nosso compromisso contigo. Seja feita a tua vontade em nossas vidas, assim na terra como no céu. Que tudo o que fizermos e aprendermos neste momento seja para a tua honra e glória. Em nome de Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. Hoje, vamos abordar um tema que muitas vezes causa dúvidas e até mesmo desconforto em algumas pessoas: a ira divina. Para muitos, a ideia de que um Deus de amor possa expressar ira parece contraditória. Mas será que é mesmo? Vamos explorar, à luz das Escrituras, como a ira de Deus não apenas faz parte de seu caráter justo, mas também é uma manifestação direta de seu amor. Primeiro, é importante esclarecer uma ideia equivocada que algumas pessoas têm sobre a Bíblia: a de que o Deus do Antigo Testamento é um Deus de ira, enquanto o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor. Essa visão, na verdade, não reflete o ensino bíblico. A palavra de Deus nos mostra que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus, capítulo 13, versículo 8. O Deus que manifestou amor em cada página do Novo Testamento é o mesmo Deus que, no Antigo Testamento, revelou misericórdia e compaixão, mesmo em meio à sua justiça. Então, como podemos entender a ira divina? A ira de Deus é sua reação justa contra o mal e a injustiça. Não se trata de um sentimento descontrolado ou de vingança, como muitas vezes acontece conosco, seres humanos. Pelo contrário, a ira divina é uma expressão perfeita de sua santidade e de seu amor. Deus odeia o pecado não apenas porque ele é contrário à sua natureza santa, mas porque o pecado causa destruição, sofrimento e separação. É por amor à sua criação que Deus reage contra tudo o que ameaça seu pleno desenvolvimento. Jesus, o Filho de Deus, também expressou ira durante seu ministério terreno. Quem não se lembra da purificação do templo? Em Mateus, capítulo 21, versículo 12 e 13, vemos Jesus demonstrando uma indignação santa ao ver o templo, um lugar de adoração, transformado em um mercado. Essa ira de Jesus foi motivada por seu amor pela casa de Deus e pela necessidade de proteger o propósito sagrado daquele lugar. O Novo Testamento também fala de forma clara sobre a ira de Deus. Paulo, por exemplo, afirma que, abre aspas, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça, fecha aspas. Romanos, capítulo 1, versículo 18. Note que essa ira é dirigida ao pecado e ao mal, e não é uma negação do amor divino, mas sim uma expressão desse amor. Afinal, um Deus que ama não pode ser indiferente ao sofrimento causado pela injustiça. Ao concluir nosso estudo sobre a ira do amor divino, somos convidados a refletir mais profundamente sobre a harmonia entre o amor de Deus e sua justiça. O espírito de profecia, por meio dos escritos inspirados de Ellen White, ilumina ainda mais essa verdade maravilhosa. Hoje, vamos meditar em um texto profundo retirado do livro Profetas e Reis, página 163, escrito por Ellen White. Este texto nos convida a ponderar sobre a paciência divina, sua justiça e os limites da graça. Vivemos em tempos de grande graça e paciência da parte de Deus. O mundo, em muitos aspectos, tem caminhado longe dos princípios do Decálogo, os santos mandamentos de Deus. Ainda assim, o Senhor, com sua longanimidade e amor infinito, tem estendido sua misericórdia, sustentando a humanidade em um tempo de graça, para que todos possam arrepender-se e voltar para Ele. No entanto, o texto de Ellen White nos lembra de uma realidade solene.
há um limite para a paciência divina. Quando o pecado é continuamente abraçado e a verdade é rejeitada de forma persistente, Deus, em sua justiça, não pode mais adiar os juízos que são necessários para proteger a humanidade e o universo de influências destrutivas. O texto inicia destacando a longanimidade de Deus como algo extraordinário. Mesmo diante de uma humanidade que desafia continuamente suas leis, Deus tem contido sua ira. Ele exercita seu poder para restringir seus próprios atributos, mostrando que seu desejo não é punir, mas salvar. Essa visão nos revela um Deus de infinita paciência, disposto a suportar ultrajes e rejeições, para que o ser humano tenha a oportunidade de escolher a salvação. Pensemos no que isso significa para nós individualmente. Quantas vezes falhamos? Quantas vezes desobedecemos a Deus? Ainda assim, Ele nos concede tempo, dá-nos novas chances e chama-nos ao arrependimento. Essa é a essência de seu caráter misericordioso. No entanto, o texto também nos alerta. Há um ponto além do qual a paciência de Deus se esgota. Este não é um ato arbitrário, mas o resultado de escolhas humanas persistentes contra a luz da verdade. Quando indivíduos ou mesmo cidades inteiras resistem repetidamente ao Espírito Santo e rejeitam o plano de salvação, Deus, em justiça, precisa intervir. Aqui, vemos que os juízos de Deus não são apenas um ato de punição, mas também de misericórdia. Ao remover os ímpios, que influenciam outros de maneira destrutiva, Deus protege aqueles que ainda desejam viver em retidão. É uma medida necessária para preservar a ordem e a justiça no universo. Antes que os juízos de Deus se manifestem, o texto enfatiza que ele sempre dá advertências. É uma demonstração de seu amor. Deus nunca age sem primeiro chamar os pecadores ao arrependimento. Pense nas mensagens de advertência ao longo da história. Os profetas no Antigo Testamento, as mensagens de Jesus no Novo Testamento, e mesmo hoje, por meio de sua palavra e do Espírito Santo, Deus continua a alertar o mundo. Mas virá um momento em que a graça será retirada, e não haverá mais súplicas por misericórdia. Isso nos desafia a perguntar: como estamos respondendo ao chamado de Deus? Estamos aproveitando este tempo de graça para nos arrepender e nos voltar a Ele? A mensagem deste texto é ao mesmo tempo solene e esperançosa. Solene porque nos lembra da realidade de que a paciência de Deus tem limites. Esperançosa porque nos aponta para a graça abundante e o desejo de Deus de salvar a todos que se voltarem para Ele. Quando entendemos a ira de Deus à luz de seu amor, percebemos que ela não é algo a ser temido de forma irracional, mas sim uma garantia de que Deus é justo e está profundamente comprometido com a redenção e restauração de sua criação. A ira divina é a manifestação de um Deus que se importa, que luta contra o mal e que trabalha incansavelmente para trazer justiça e paz ao universo. Deus não deseja que ninguém pereça. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9. Ele está estendendo suas mãos de amor a você hoje, convidando-o a experimentar sua misericórdia e a viver segundo seus mandamentos. Mas lembremos, o tempo da graça não será eterno. Agora é o momento de decidir, de escolher viver em harmonia com a vontade de Deus. Que essa mensagem nos leve a uma profunda introspecção e compromisso com o Senhor, que possamos valorizar cada dia como uma oportunidade de nos reconciliarmos com Deus e de sermos luz em um mundo que precisa tanto de sua graça. Agradecemos por estar conosco em mais um episódio do Minuto Escola Sabatina. O próximo tema da lição será: Angustiado pelo mal, reserve um tempinho e ouça. Deus te abençoe. Até o próximo episódio.